Não é É por na pódio. prática, viu? Ó, é nesse clima, né, que a gente traz aqui informações de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde até às 7 da noite na Transamérica FM. São assuntos que estão despontando em Sergipe, no Brasil, no mundo, e a gente faz questão da sua participação, da sua análise no 9611-9050, inclusive liberadíssimo para a próxima entrevista. Você pode tirar suas dúvidas, porque a gente já recebe aqui nos estúdios a doutora Jaqueline Vinhadelli, que é psicóloga com mestrado e doutorado em psicologia clínica pela Universidade de Brasília, professora universitária, atua aí como uma grande profissional de saúde em projetos de saúde mental, em instituições como o Fiocruz, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde há mais de 20 anos. Ou seja, um especialista para falar sobre o Janeiro Branco. É isso mesmo, começamos o ano e a gente precisa trazer esse alerta para a saúde mental, porque os índices no Brasil são preocupantes. Vamos à entrevista? Transamérica Notícias. Entrevista. Olá, doutora Jaqueline, boa noite, bem-vinda mais uma vez. Boa Boa noite. noite a todos, aos ouvintes e essa equipe maravilhosa. Como eu disse, me Obrigada. chamou, eu venho. E e olha, um a última prazer, entrevista né? repercutiu bastante, né? Hoje a senhora volta aqui com esse propósito, né? A gente sabe que é um mês temático, como outras patologias a gente tem ao longo do ano, mas saúde mental não é só em janeiro que a gente deve conversar, não, é o ano inteiro, né, doutora? Exatamente. Eu quero chamar um pouquinho a atenção Pois o não. motivo de criar essa campanha. Então, assim, a passagem do ano ela é muito significativa, é um marco temporal, mas é muito comum na nossa sociedade a gente pensar em novos projetos, novos comportamentos. Sim. Eu quero aprender, eu quero mudar de profissão, eu quero emagrecer, eu quero cuidar melhor da minha saúde. E os idealizadores pensaram assim, não, por que não ter um marco de janeiro da saúde mental? Porque eu não separo a saúde mental de todos os meus projetos. Isso. E não separo da saúde física também. Aí é pensar o seguinte, por que não de janeiro a janeiro, né? Eu já preparo minha saúde mental bem durante o ano todo, para o próximo janeiro já entrar muito, como se diz, né? Muito com o pé na porta, assim, aquela coisa de entrar bem. Essa foi o primeiro gatilho. O segundo foi com os índices alarmantes que a gente tem de transtornos e de saúde física ligada à saúde mental, que a gente ainda separa corpo e mente. Então, gente, vamos parar com isso, não é? Então, uma das coisas da campanha é o estigma. Como que a gente trabalha isso? Saúde mental é adoecimento de um órgão mais importante do corpo, é o cérebro, é um adoecimento físico. O cérebro é um órgão, ele comanda todo o restante, eu não separo. Então, psiquiatra, psicólogo, educador físico, não é para doido. É para quem quer saúde, é para quem quer todos os projetos que foram idealizados. Eu vou até contextualizar essa questão do doido, do estigma, da doida. E num passado muito recente, na década de 80, eu era criança e eu lembro muito disso. A gente tinha medo de algumas pessoas na rua. Né? Coisa, olha, fulano é doido, coisa de atirar a pedra e tal. E eu gosto de acompanhar muito a evolução, E a pergunta né? que tem que fazer hoje em dia, quando diz o cara é doido, eu pergunto, alguém ele rasga dinheiro? Não. Existem, né? Se rasgar dinheiro, esse realmente deve ser doido, né? E acompanhando as políticas É o públicas, né, a reforma sanitária, a gente tem visto a evolução e o cuidado com esse assunto. Claro que ainda não estamos no momento ideal, mas hoje a gente já percebe outras práticas, a gente não tem mais os espaços, né, que a gente conhecia como os hospícios, a gente cuida do doente mental de outra forma, inclusive Muita com a coisa mudou, necessidade né? de integrar a família. Foram criados os CAPs, que são centros de atenção psicossocial, onde aquele paciente passa o dia e retorna para a sua casa, porque isso também entendeu-se como um tratamento, né, extensivo daquela pessoa. Há realmente uma mudança nesse sentido e a gente hoje começa a tratar a saúde mental como uma outra forma, de um outro jeito, mas ainda existe muito preconceito, doutora? Sim, nós mudamos, a sociedade muda com a reforma sanitária, isso é visível, principalmente políticas onde era depósito de gente, depósito dos indesejados, mas ainda a gente tem que trabalhar o contexto de que o sintoma, ele é característico de um diagnóstico, e um diagnóstico, ele é para qualquer ser humano.
eu não mudo mais, não trato mais o adoecimento mental como um estigma que eu tenho que ser apartado da sociedade. Sim. Mas ainda continua aquela questão de si, eu não vou dar atenção agora não. Mas quando a perna dói, eu dou atenção. Mas quando eu estou com humor deprimido, eu não dou atenção. Só que o humor deprimido, às vezes, a perna às vezes já é falando do humor deprimido. Então ainda nós melhoramos muito, nós caminhamos muito, mas ainda a gente tem que caminhar porque ainda há críticas e estigmas de quem trata da saúde mental. Uhum. Quando Certo. está fazendo tratamento, está indo a psicólogo, está indo a psiquiatra, fulano não está bem, né? E a gente precisa incorporar isso, entender, até porque há um adoecimento mesmo. E hoje, eu, obviamente, não tenho esses números, não, mas estou com a pessoa certa aqui, né? Para poder perguntar. Eu quero crer que hoje se tornou um hábito mais do que saudável, se procurar psicólogos, né, psiquiatras e tal, para poder, nesse mundo louco, né, se colocar a cabeça no lugar de alguma forma, né, doutora? Eu acho que as mudanças aconteceram, graças a Deus, para melhor nesse sentido. Porque muita gente, às vezes, tinha uma série de transtornos, mas não cuidava, não dava atenção, não procurava o profissional, até mesmo por receio de ser taxado de louco, né? Uhum. Como é que você está vendo isso aí, esse momento? Como vocês já retomaram, a gente caminha como sociedade com a reforma sanitária, mas a pandemia ela foi um divisor de águas Certo. para a saúde mental e para a busca de profissionais. E a partir da pandemia, a coisa... A partir da pandemia, as pessoas viram que o adoecimento mental ele é real e ele é físico, ele dói. A dor é física, a depressão tem dor física, a ansiedade tem dor física. Sim. Então, a pandemia, aquela questão de reclusão que nós ficamos e aquela questão de pânico e insegurança fez com que as pessoas ficassem mais abertas a procurar a psicoterapia e o profissional médico da psiquiatria. Certo. O profissional que cuida da saúde mental é o psiquiatra. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é bem comum outras abordagens medicar, mas vamos no profissional certo, ele entende de cérebro, é outra psicoeducação que a gente tem que fazer também. Cada um na sua área, né? O ginecologista entende de útero Sim. e o psiquiatra entende de cérebro. E a senhora falou sobre sintomas, é muito importante a gente trazer isso numa rádio que tem um alcance muito grande para que as pessoas entendam. Né? Existem sintomas da depressão, existem sintomas da ansiedade. Eu sei que é um tema muito vasto, muito amplo, mas o que é que a gente pode dar de pílula, né, digamos aqui, de orientação para essas pessoas que estão nos acompanhando, para ligar aquela chave, o sinal de alerta? Uma psicoeducação que eu vou fazer é que muitos dos sintomas, eles cursam. Então, assim, o médico e o psicólogo vai observar o mesmo sintoma em diversos transtornos. Certo. Então, a depressão. Então, é muito comum a pessoa falar o seguinte, não, a depressão é tristeza. Não, você tem quadros de depressão onde a pessoa não tem rebaixamento, não tem tristeza. Ela está alegre, ela tem um rebaixamento o quê? Da energia. Então, você está sentindo que seu humor está um pouco mais deprimido. Mas não é só isso. Uma falta de energia, uma piora qualitativa do sono, questões de aumento ou perda de peso, porque umas pessoas vão aumentar o peso, outras vão perder. Um desinteresse pela vida, de uma forma mais acentuada, que esteja causando prejuízo, é o prejuízo que é o divisor. Está desanimando, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, não tem vontade de ver amigos. Não... Se está causando prejuízo, esse é o divisor. Estar triste é uma condição humana necessária que todo mundo tem que passar, porque o cérebro ativa na tristeza. O problema é a tristeza profunda e permanente. O problema é esse e o prejuízo. A ansiedade é uma ativação motora, um medo excessivo do futuro, pensamentos circulares e intrusivos, uma falta de não ter lugar. Então, assim, as pessoas confundem muito, falam assim, tudo é ansiedade, mas a ansiedade não é porque eu estou parada e estou mexendo. Isso é ativação motora. A ansiedade é antecipação de medo de futuro. Eu não sabe o que vai isso. acontecer lá na frente, já está com medo. Né? Medo. Sofre por antecipação, né? Bem isso. Característico é o medo e a falta de confiança. E dá essa dor física também? A gente tem sintomas tipo palpitação, a pessoa tem aquela sudorese, suando frio, também pode ficar em alerta? Mas
parte dos pacientes que às vezes chegam na clínica, alguns psicólogos vão falar, eles já são encaminhados pela urgência. Não que a urgência indique o psicólogo, mas fala o seguinte, procura um psicólogo porque você não tem nada. Chega lá com medo de infarto. Chega na urgência achando que vai para o cardiologista, Aí né? os médicos tratam, veem todas as questões, aí fala o paciente assim, não, procura, eu já tive vários pacientes, não, procura um psicólogo porque clinicamente você está bem. Como é que está essa questão do pânico? Continua crescendo, não? Tá, pânico, a síndrome do pânico hoje, ela é alarmante na clínica e é uma das doenças mais incapacitantes para a OMS. É a depressão e depois vem os transtornos de ansiedade, que o pânico está dentro disso. E o prejuízo é real para a pessoa. Ela fica incapacitada. Quando a gente fala de prejuízo, a gente está falando de atividades da vida diária. Eu estou falando de trabalhar, de estudar, de fazer um alimento. É o dia a dia. É o dia a dia. Essa que é a incapacitação. E você perguntou de dor. Depressão, você tem febre, você tem dores, a fibromialgia está muito relacionada ao quadro depressivo. A pessoa tem dores de cabeça, enxaqueca. Então, existe dor na ansiedade também. Imagina você achar que está tendo um infarto. Imagina a dor que não é no braço, a dor física. Mas aí, né, os médicos vêm, fazem todos os exames e descobrem que tem um cunho emocional. Pois é, gente, cuidar da cabeça. Né? Esse problema exatamente. Esse problema não tá aí exatamente, né? Cuidar. E a gente vive um mundo que não é fácil, né? Não. A gente tem Sob todos os pressão, problemas. né? Você tem problemas familiares, problemas do trabalho, problemas de todo tipo. Insegurança. Insegurança, enfim. E a gente, quer dizer, acaba somatizando muito essas coisas, né? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então, daqui a pouco, isso está se refletindo na própria saúde física do cidadão, né? Da pessoa, né? E é uma realidade que a gente tem que encarar. Então, se você que está nos ouvindo agora, tá? Você tem esse tipo de sintoma, digamos assim, é bom começar já a procurar, né? Uma ajuda. Aí fica a pergunta, e o sistema público de saúde tem esse tipo de ajuda, doutor? Tem o CAPS. Certo. Lembrando que o sistema público de saúde, a porta de entrada dele é a atenção primária. Sim. Certo. Então, Unidade básica de saúde. Aí nós temos os CAPS, são projetados para a atenção da saúde mental, os CAPS. E, né, os hospitais de urgência, que geralmente é onde as pessoas vão quando elas estão na crise. Sim. Eu estou com crise de pânico ou de ansiedade, eu estou achando que eu estou tendo outras coisas no corpo e vai para lá. O sistema de saúde está equipado. Acontece que ele não dá conta da demanda toda. É isso que eu ia dizer, doutora, a sobrecarga, né? Especialmente Real. no SUS. Porque quem tem plano de saúde já está encontrando dificuldades, né? Aí muitas pessoas têm que seguir pela linha da consulta ou tratamento particular. E a grande massa da população adoecida não consegue respaldo no SUS. A gente tem aqui uma fila, eu quero até a comprovação da Secretaria Municipal de Saúde, por favor, já toquei nesse assunto, um especialista me procurou, uma fila de 3.000 pessoas com depressão à espera de um atendimento específico, exclusivo, na especialidade, aqui com depressão na capital sergipana. Então, é uma fila que só cresce. E para dar conta, olha, quantos profissionais para atender, qual o fluxo, tudo isso. Então, a gente precisa também pensar numa estruturação do SUS, né, doutora? Outra coisa, Isso é real. um ouvinte aqui comentando, a gente está falando de psicólogos, de psiquiatras, onde é que entram os psicanalistas nisso aí, doutora? Para as pessoas entenderem, né? O psicanalista entra dentro das psicoterapias. Então, assim, a psicanálise, ela não é uma abordagem da psicologia, mas existem psicólogos que optam por essa linha de conhecimento. Certo. Com Freud, justamente que nasce essa cura do falar, essa falar para cura. Então, a formação de psicanálise é uma formação extensa, é uma formação exigente, mas eles não são psicólogos. Mas os psicólogos podem ser psicanalistas. E ambos são terapeutas. Certo. E a psicanálise, como é que é a formação profissional do psicanalista? Eu vou falar do pouco que eu sei, porque eu sou mais cognitiva comportamental. O que eu sei hoje, eu vou fazer até uma crítica construtiva. A gente está tendo hoje cursos muito rápidos de psicanálise. Certo. Eu, por exemplo, no doutorado e no mestrado, eu tive pessoas que estudavam psicanálise há 10 anos, e colegas, né? E eles falavam assim, não, eu não me intitulo ainda
psicanalista, porque eu não comecei nem análise estudando há 10 anos. Então, assim, o rigor do estudo da psicanálise, ela não é trivial. Só que com a proliferação e a mercantilização, às vezes, de tudo, a gente está tendo curso rápido, pessoas formando em 1 ano e meio e saindo sem preparo nenhum. CAD online e por aí vai. Se a psicologia com 5 anos já é complicado você sair preparado, você precisa, eu falo para meus alunos, vocês precisam passar por psicoterapia. Como que vocês vão ofertar alguma coisa que você não sabe? Outra coisa, você leva o paciente até onde você foi. Como que você leva, como que você dá ombros para o paciente alavancar? Porque, olha, eu caminho para e passo com o paciente, mas quem chega na margem do rio e nada é o paciente, porque eu não estou dentro dele, eu não posso modular todas as estruturas cerebrais dele. Eu estou falando agora da minha abordagem. Então, Claro. para você entender, psicanálise é uma formação muito séria. Nós temos grandes psicanalistas no país. É uma formação que demanda muito tempo de conhecimento e é uma formação cara também, porque demanda muito tempo de análise. Então, é uma abordagem séria, desde que a formação esteja séria. Sim. É igual psicologia, é uma abordagem séria, desde que o profissional também se tenha Foi empenhado. uma como boa tudo. orientação, uma crítica construtiva até para você que está nos acompanhando. Muitas vezes a pessoa quer começar um tratamento, não sabe por onde vai, então analise o profissional, consulte, pesquise, até porque é a sua saúde, é a sua vida, não é que está ali junto. Com certeza, e não adianta, você não pode entregar, né? Se entregar a profissionais, isso em qualquer área, né? Entendeu? Sim. Qualquer área. Eu falo muito de comunicação, que é o meu setor, minha área, entendeu? Então eu vejo muita coisa acontecendo aí, um bocado de perna de pau, tentando fazer comunicação sem ter noção do que é comunicação, né? O que é marketing, não sabe diferenciar uma coisa da outra, quer dizer, imagina numa psicanálise, imagina na psicologia, uma que medicina. lida com coisas assim, né? Com a mente humana, né? Tem coisa mais complexa do que a mente humana? Não tem, né? Não. Você falou da sua profissão, comunicador. O poder social do comunicador é até na saúde mental. O que você vê de estrago na internet, no Instagram, com informações equivocadas sobre saúde mental, com indução a comportamentos compulsivos, por comunicadores que não são formados no rigor que vocês foram formados, totalmente despreparados, é gritante. Então, assim, é a mesma coisa para todas as profissões, gente. Então, verdade. Hoje, Perfeita com a abordagem. história do Zap, né? Eu fico. Às vezes alguém chega assim, você viu, tava no WhatsApp e tal, meu amigo, eu não leio porcaria, entendeu? Eu não leio. você tem eu que não ser perco meu seletivo. tempo, eu não perco meu tempo vendo aquilo que não vai me ajudar a construir nada, né? A gente tem que saber, por exemplo, eu sigo vários grupos, eu tenho, assim, todo um cuidado de acompanhar as notícias que vêm dos grupos de Zap, né, das comunidades, enfim, desde que eu saiba que aquilo ali é um negócio sério, com pessoas que se preparam para poder fazer qualquer tipo de abordagem, né? Agora, fofoca e aquelas coisinhas que você encontra, né? Muita fake news nas redes sociais, sinceramente, né? Eu me recuso a encher a minha cabeça, a minha mente com coisas tão banais. E adivinha o que afeta? Pessoas falando de nutrição quando não são capacitados. Imagina. Aí adivinha onde afeta? A saúde mental. Tudo deságua aí. Por quê? Porque a pessoa fica extremamente ansiosa, se cobra, a régua da alta eficácia sobe demais. Isso. Se compara com pessoas que não tem nenhum... Ela não sabe nem o mínimo do que aconteceu e já está se comparando. Então, assim, é pessoas que não entendem de nutrição falando de nutrição, pessoas que não entendem de comunicação fazendo uma comunicação equivocada, pessoas que não entendem de saúde mental falando daquilo que não sabe e todo mundo sofrendo porque o excesso de informação também adoece. Outro dia eu vi exatamente uma frase assim: quer ser infeliz, quer saber o segredo da infelicidade, se compare. Porque muitas vezes as pessoas se comparam, a vida é totalmente diferente, o corpo diferente, o peso diferente, isso vale para tudo, para dieta, para como a pessoa vive. Ô, Priscila, e por aí vai, né? Entre a felicidade do Instagram e a realidade é uma distância muito grande, né? Entendeu? Isso. Até a turma brinca dizendo, né? No Instagram você tem aquelas famílias da margarina, né? Felizes, sorridentes. É como se não e tal. existisse conflito. Exatamente, quer dizer, então não dá, né? A gente tem que viver a nossa vida e o presente, tá? Outro Porque se dia- a gente se arraigar, se prender a passado e futuro,
e não viveu o dia a dia E outro presente. dia, André, teve aquela Acabou. realidade do Instagram que a gente comentou aqui, né? Sabe, de um Diga. casal que estava em Dubai, andando de jet ski, não sei o que e tal. E as pessoas aqui E a em polícia procurando Sergipe... aqui. Golpe, gente. Ó, é super Foi. fácil viver, batalha e lute. Acorde todos os dias de manhã e vá à luta. Quem sabe você estará aqui, ó, em Nova York. Você estará aqui, ó, em Pode voltar Dubai. pra Você Sergipe por estará... causa da cadeia. Mas tanta coisa que aí, veja o estado de saúde mental. A Você felicidade- olha e você sente sua vida uma tragédia. A felicidade Você só olha na assim, França, em Dubai. Pois é. Gente, aí em você Sergipe diz assim, é uma tristeza. Meu Deus, eu acordo todos os dias, mal tomo café da manhã, enfrento um trânsito, pego ônibus e pego lotação e vou Coisa trabalhar. boa, né? Meu Coisa Deus, minha vida é uma desgraça, minha vida é horrível. E coloca assim, você é capaz, não sei o quê, mentalize, querer é poder. É a psicologia, a falsa Golpe. psicologia positiva. É Exatamente. como se você mentalizasse, desse tudo. Isso é tão adoecedor. Qual é o nível de adoecimento? A tendência da sociedade é qualificar para dois polos, ou é bom ou ruim. Uhum. Pessoas que nos escutam, não existe emoção boa e ruim, existe emoção, e todas elas nos trouxeram até aqui em termos de evolução. Então, às vezes, você não tem que estar alegre o tempo todo, porque se fosse só alegria, você tinha morrido nas savanas, porque o seu cérebro não teria adaptado. O seu cérebro é um órgão que ele tem estratégias para colocar viés negativo. Por quê? Porque é na adversidade que a gente cresce. Então, cuidado quando você lê que você tem que estar feliz o tempo todo, que você não tem que valorizar a sua tristeza. Presidentes de guerra que falam, o medo me salvou, né? O medo salva, o medo a ansiedade, ela é humana, a ansiedade patológica que a gente tem que ver. Mas, olha, o nível de adoecimento, você tem que ser feliz. Uhum. É como se eu mentalizasse e não colocasse em ação, não tivesse motivação, e tudo cai do céu. Aí, o que acontece? Eu me deprimo quando eu vejo um casal de jet ski em Dubai. Mas aí eu esqueço ele pegou o atalho, né? O atalho. Assim é fácil, né? Bem, dando golpe nos outros, enfim. É verdade. Então, Olha, minha gente, são coisas das redes sociais. Alerta, tá, se gente? você está com Tudo que tá ali é problema, bom. procure um profissional especializado, converse bastante, tire suas dúvidas e coloque os pés no chão, né? Porque a realidade é sempre o melhor negócio, né, doutora? Né? A realidade Viver é o real. sua. É a sua realidade é que é bonita, a sua realidade é que importa, a sua tristeza vale a pena, o seu percalço enquanto ser humano vale a pena. Cuidado com aqueles pensamentos que, por muito medo, querem invalidar uma história de vida belíssima. Com certeza. Bem, agradecer a doutora Jaqueline Vinhadelli, a vinda aqui, ela que é psicóloga, com mestrado, com doutorado, com muita experiência e que nos deu, mais uma vez, né, o prazer da presença aqui nos nossos estúdios para falar de um tema que envolve todo mundo. Eu tenho certeza que essa entrevista atendeu a diversas pessoas, a milhares de pessoas, posso até chegar nesse nível de dizer isso, porque todos nós temos os nossos problemas, né? Todos nós temos as nossas carências e necessidades. Doutora Jaqueline, obrigado por ter vindo, tá? Obrigada, obrigada mesmo. Ajudou certamente a muitos ouvintes que estão nos acompanhando. É Vamos isso.